Quando eu questionei Chico Xavier, a única vez que eu tive coragem de questioná-lo sobre um livro dele foi o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito bom. E que, aliás, é excelente, de autoria do Humberto de Campos. Depois o Chico vai dizer em entrevista que não foi o Humberto de Campos que escreveu o livro, mas ele foi o repórter, o jornalista que, vendo este livro na espiritualidade maior, o transmitiu para a Terra, não é? Que eu recomendo a todos. E eu, ainda muito jovem, critiquei o livro no sentido que ele era muito ufanista, de achar o Brasil essa pátria maravilhosa do Evangelho. Né? Hoje eu tenho outra visão completamente, claro. E levei a maior bronca do Chico na época. Ele chegou a pôr o dedo no meu nariz, e falar assim: mas Geraldinho, você quer privilégios para a pátria do Evangelho, quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, passou a vida entre as maiores dificuldades, sendo incompreendido pelos próprios da sua raça, da sua nação, da sua família, sendo negado pelos próprios apóstolos, sendo vendido, passou a sua existência testificando o amor entre todo tipo de pessoas de má vida, não é? E para ser perseguido pelos maiorais do templo, para ser condenado injustamente, sem ter qualquer culpa, e no final ser crucificado, vilipendiado, depois de ter sido açoitado, depois de receber uma coroa de espinhos, e finalmente morrer, entregar a vida numa cruz da ignomínia entre dois ladrões. O fundador do Evangelho passou por isto, e você quer privilégios para a pátria do Evangelho, por quê? Então eu acho que nós estamos nesse calvário. A pátria do Evangelho está nesse calvário. Né? Muitas vezes sendo vilipendiada, sendo vendida, sendo maltratada, recebendo cusparada na cara. Mas a gente tem que ter em mente que, no final de tudo, Jesus, que é o fundador do Evangelho na face da terra, ele só teve uma palavra de perdão. Exatamente. E disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, antes de entregar a vida a Deus. Eu vejo que um problema muito sério pelo qual o Brasil está passando nesse momento é o problema, né, dessa divisão, dessa polarização. E isso é um postulado evangélico. Jesus diz que todo reino dividido, ele tende ao fracasso. Então, um caminho que o Brasil precisa percorrer para poder, né, cumprir a sua missão é, em algum termo e de alguma forma, conseguir uma unificação mais significativa. E eu acredito, né, que essa unificação no Brasil, ela está no sentimento cristão. Porque quando a gente caminha pelo Brasil, né, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os lugares, o sentimento cristão é muito forte. Seja em qual escola religiosa for. Né, pode ser no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, na Umbanda, né, que tem muitos cristãos. Então a gente sempre ouve muito de Jesus. Qualquer esquina estão falando de Jesus. Jesus é muito presente. Então até nisso a gente percebe que o Brasil está dividido em uma perspectiva e que a unificação, ela está justamente nessa caminhada cristã. Agora, para que nós, né, sejamos capazes de cumprir isso, eu acho que o grande desafio é a lição do perdão. Né? E o Geraldinho trouxe essa passagem, né, do Cristo na cruz, e isso é muito importante, porque aí Humberto de Campos traz para a gente a revelação de que aquele Espírito sobre o qual eu falei, lá em Mateus capítulo 4, que tentou Jesus, na hora da cruz ele apareceu para Jesus de novo. Jesus estava procurando algum amigo, algum acalento na multidão, e ele, de repente, quando ele estava procurando algum conforto, ele se depara com dois olhos
perversos, e na hora ele percebe que é aquele espírito do dia da tentação. E o que esse espírito faz? Ele começa a falar mal dos discípulos, né? Abjura, né? Nega esses homens que te abandonaram. Na visão do mundo, esses homens são traidores, eles te deixaram aí sozinho. E aí Jesus, né, traz essa lição linda, né? Ele começa a pensar nas qualidades de cada um, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer. E aí ele traz essa frase: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí vem a parte mais bonita, porque Humberto de Campos descreve pra gente que o céu se abre e Jesus vê os anjos costurando o caminho que ele percorreria até o céu com flores e estrelas. Então esse é o caminho, né, quando a gente perdoa. Acho que o perdão, quando a gente está tão polarizado, brigando tanto, né, um reino dividido, né, uma nação dividida, o caminho é o perdão, o exercício do perdão do outro. E aí, né, conseguindo isso, esses espíritos perversos, que é o que Humberto de Campos conta para a gente, eles saem em retirada, eles saem imediatamente quando Jesus perdoa. Então o caminho do Brasil, eu acho que para essa unificação é entender que o nosso ponto comum é o cristianismo, né? A nossa ligação comum é o cristianismo, e diante disso exercitar o perdão para que essas relações que foram destruídas por questões materiais, elas sejam retomadas.